Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu queria fazer um vídeo para vocês para apresentar essa nova impressora da Creality. É uma impressora que está há muito pouco tempo no mercado. Eu estou aqui em São Paulo, vim fazer um treinamento aqui, né? Vou fazer aí basicamente final de semana em treinamento. Vim aproveitar, estou aqui no laboratório de José Henrique Diamantino. Ele foi uma das primeiras pessoas a comprar essa impressora aqui no Brasil, né? E eu afirmo isso porque ele comprou na pré-venda. Então, muito provavelmente ninguém conseguiu antes dele, muito provavelmente conseguiu junto com ele, mas antes não. Ele já utiliza essa impressora. Ela tem algumas coisas novas, né, que eu vou mostrar para vocês aqui, algumas coisas interessantes, mas basicamente ela tem a mesma estrutura de uma impressora LCD que a gente vê aí nas Anycubics, nas impressoras da Elego, enfim, nas impressoras que têm essa mesma tecnologia. Mas ela possui algumas coisas que vale a pena a gente falar sobre ela, né? E é o que eu vou fazer agora nesse vídeo, tá? Como eu já falei, é uma impressora muito nova no mercado, a gente não tem muita informação sobre ela em relação a resultados, né? Volumes de resultado, porque o resultado a gente já sabe que vai funcionar. Por quê? Porque ela tem as mesmas características das impressoras LCD com algumas vantagens, né? Que vantagens basicamente seriam essas aqui? A gente fez alguns testes aqui, depois eu posso mostrar para vocês, mas aqui agora eu estou afirmando que a gente pegou um equipamento e a gente fez a medição, por exemplo, de luminosidade em relação ao LCD ligado. E para nossa surpresa, e nem tanto, porque a gente estava nessa expectativa, ela realmente tem a mesma luminosidade em todos os pontos do meu LCD. Então isso é muito interessante porque eu tenho agora uma uniformidade em relação ao tempo de exposição de luz nas minhas camadas, nos meus objetos a serem impressos. Então isso facilita, por quê? Porque agora eu não tenho mais nenhum tipo de problema de erro de calibragem, de ajuste fino nas bordas da plataforma ou no meio, né? Claro que a gente vai continuar, né, tendo sempre a tendência de imprimir no centro da plataforma, isso é natural. Mas se a gente precisar imprimir alguma coisa a mais, a gente vai conseguir de uma forma, digamos assim, com mais qualidade, né, com mais segurança do que nas Anycubics, por exemplo, que tem aí um pouquinho de diferença em relação a essa questão da luminosidade, ok? Bom, o que eu poderia destacar de diferente nessa impressora? O sensor do eixo Z, ele agora fica aqui em cima, ele não está mais aqui embaixo. Então isso daqui para a gente dá um diferencial que a gente vai ver aqui no painel dela, como é que é essa subida e essa descida, tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês para ficar mais claro. O que eu diria aqui também aqui não mudou absolutamente nada, então eu continuo aqui tendo o meu tanque, né? Aquilo que a gente chama de watt. É um tanque que ele tem uma certa resistência, tá? Continua com a mesma estrutura do FEP, ok? Vou colocar de cabeça para baixo aqui porque para não danificar, ok? Bom, a questão do FEP, tá? Que vem nela as mesmas características do FEP da Anycubic, então mais uma confirmação aí de que as impressoras a grosso modo elas têm a mesma característica, né? Bom, a plataforma de impressão, mesmo método de calibragem das novas impressoras da Anycubic, né? Então, você agora tem 4 parafusinhos aqui e quando você faz a calibragem, automaticamente desce e vai ser exatamente essa diferença aqui que vai fazer com que você tenha ali a calibragem correta, né? E digamos assim, semi-automática em relação à impressora, ok? Bom, destaque muito interessante para essa impressora é essa tela de LCD aqui, né, que em comparação com as outras impressoras eu diria que é uma tela gigante, muito bacana, né, colorida. Não sei se vocês conseguiram observar, mas quando eu liguei a impressora, tinha o símbolozinho da Creality, né, o logozinho deles, o bonequinho, e colorido, né, tinha lá mais de uma cor, inclusive acho que a cor vermelha. E aqui ficou um visual muito bacana e muito fácil de mexer, né? Um touchscreen que ajuda, né, em função do tamanho. Basicamente essa aqui é a tela inicial, depois eu vou falar um pouquinho do que tem aqui dentro. Essa impressora é uma impressora que a gente chama de LCD mono também,
tá? Então a gente tem as mesmas características que a gente tem nas Anycubics mais novas, né? Também na Elego, enfim, nas impressoras que estão entrando agora no mercado, que foram lançadas a partir desse ano, tá? Bom, aqui eu tenho arquivo e as configurações, tá? Arquivo, ele já me vem aqui com um arquivo para a gente poder dar uma olhadinha. Se eu clicar 2 vezes, e é assim que a gente chama o arquivo que está no pendrive, ok? Para a entrada aqui, então vocês podem ver que eu tenho 2 entradas de USB, né? São diferentes, mas são entradas USB. E aqui é onde eu vou plugar o meu pendrive. E aqui eu posso estar colocando o meu equipamento aqui ligado no pendrive, direto no meu computador, ou, enfim, utilizar para uma outra situação, ok? Bom, aqui eu tenho basicamente as funções necessárias para poder startar esse objeto que está aqui para imprimir. Então eu tenho um botão de Start aqui, ou seja, iniciar, e aqui ele me dá mais ou menos o tempo que eu tenho de impressão. Então, basicamente essa é a informação que eu tenho na tela, ok? Obviamente, como todas as outras, uma vez apertado o botão iniciar aqui, no caso aqui Start, a impressora já calibrada anteriormente, ela vai iniciar o processo de impressão, tá? Bom, o que eu tenho aqui agora na questão de configuração? Então eu tenho aqui alguns itens aqui que vão ser um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Então eu tenho aqui a parte de parâmetros. O que são esses parâmetros? São tempo de exposição de luz, velocidade, são coisas que quando eu falo a respeito disso no treinamento, eu digo o seguinte: isso aqui é coisas que nós não mexemos. Por quê? Porque previamente nós já configuramos isso a nível de software. Então aqui eu simplesmente ignoro essa parte. Por quê? Porque eu já montei o meu projeto antes e eu já sei que resina que eu vou usar, qual é o objeto que eu vou imprimir, então já está posicionado, já está com suporte, a resina já está com ajuste fino, então eu já sei o tempo de exposição, eu já tenho todas essas informações previamente. Então eu não preciso fazer alteração nenhuma aqui, ok? Bom, só para vocês verem aqui, ó, então se eu quisesse mudar alguma coisa aqui, eu só clicaria, ó, e arrastaria e estaria mudando, tá? Então isso aqui é bem legal, não tem mais aquela situação nas outras impressoras de você ficar ali clicando para mais, para menos ou fazer algum tipo de alteração. Diferente daqui, eu só seguro e vou arrastando, tá bom? Bom, voltando aqui, ó, eu tenho uma outra opção que ele chama aqui de Clear, né? O que significa isso? Seria exatamente aquilo que a gente conversava nos treinamentos que tem nas impressoras Anycubics, que é ligar o LCD, né, para que esse LCD endureça aquele restinho de resina que tem ali para você poder jogar fora. Eu particularmente não uso dessa forma, né? Nunca usei nem nas outras impressoras. Para que eu utilizo na verdade esse menu aqui? Primeiro, para visualizar se o meu LCD está ok, se não tem nada danificado. Por quê? Porque nessa função ele liga o LCD todo, né? E foi daí também que a gente conseguiu fazer a aferição da luminosidade em relação aos pontos. É óbvio que nós gostaríamos aqui de ter equipamentos mais profissionais, mas a gente conseguiu aqui através de um equipamento que eu vou mostrar para vocês, ó, que a gente consegue aqui ver exatamente os pontos em que a luminosidade está fazendo diferença ou não. E para nossa surpresa, quando nós comparamos com a impressora da Anycubic, por exemplo, né, a gente tem várias outras impressoras aqui, essa aqui não deu essa diferença. Então isso é muito bacana, muito positivo para ela, tá? Então aqui simplesmente para fazer essa verificação. Na impressora aqui do José Henrique, ele já colocou aqui aquela fitinha tradicional para proteger o LCD. Então aqui a gente já tem essa estrutura aqui. Aqui a gente poderia ter colocado uma fita isolante, tá? Essa daqui não é o caso, por quê? Porque essa fita aqui, ele já comprou ela direto da China. Então a gente tem aqui, ó, essa possibilidade de comprar, tá? Então ele comprou de lá, ela encaixa aqui direitinho, assim como nas outras impressoras, e aí faz essa vedação. Nas impressoras Anycubic já estão vindo com essa fitinha. Essa daqui não veio, como ele já tinha, porque ele já usava isso há muito tempo, desde a época lá das D7, que já vinham assim, da Wanhao. Então, o que acontece? Ele simplesmente já tinha isso aqui de reserva e está utilizando nessa impressora. Isso é excelente e a gente já sabe disso, porque evita aí algum tipo de danificação no LCD se a resina
por acaso vazar do seu FEP, ok? Bom, movimentação aqui do eixo Z, né? Aqui existe uma novidade, aqui eu tenho a possibilidade de fazer o nivelamento, e aí o que ela faz? Aqui ela é diferente, ela sobe para depois descer e nivelar, porque aqui agora é a referência dela, é o sensor de referência. Então dentro da programação dela, ok? Ela já sabe que ela tem que ir lá e aí ela vai descer. O que vai diferenciar aqui? Tá? Ela vai descer sempre aqui para o mesmo ponto, e o que vai fazer a diferença quando ela estiver ali fazendo a calibragem é exatamente essa pequena descida que tem aqui na plataforma. Então é por isso que agora essa plataforma está desse jeito, e aí eu tenho sempre ali uma calibragem em relação ao a minha plataforma e a minha impressora, ok? Depois de feito isso, a possibilidade que eu tenho é de subir, ok? Então eu tenho a possibilidade de subir aqui e eu tenho a possibilidade de parar. Eu não tenho mais a setinha de descer aqui. Então o que acontece? Para que eu possa agora descer, ou eu calibro de novo, ou ela vai lá em cima e vai voltar a imprimir. Então eu não tenho mais como ficar aqui, eu quero descer um pouquinho. Essa função nós tínhamos nas outras impressoras para poder calibrar, né? Por quê? Porque muito provavelmente você nunca utilizou essa função depois que está calibrado, né? Ninguém, eu vou descer um pouquinho. Está calibrado? Você não tem por que fazer isso, né? Então nós tínhamos essa função por causa disso. Aqui eles entendendo isso, né? Ou seja, que essa não é mais uma funcionalidade para se calibrar a impressora, esse botão foi retirado, né? Então agora, se eu quiser, eu só posso fazer o quê? Fazer com que ela suba, ok? E aí posso parar a hora que eu quiser, e isso aqui para a gente poder tirar a plataforma, enfim, fazer o que quiser, tá bom? Bom, voltando aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui configurações, tá? Onde eu tenho linguagens, que eu só tenho aqui inglês, ok? E o chinês mesmo, né? O mandarim, né? Eu tenho aqui a possibilidade de conexão via Wi-Fi, tá? E teoricamente aqui é a questão de atualizar, aqui eu tenho sobre, que aí eu vou dizer aqui qual é a minha versão, e a possibilidade de atualizar via Wi-Fi buscando direto na internet. Bom, isso eu não consegui fazer, tá? Confesso para vocês também que não fiquei testando muito, porque isso para mim aqui não é uma situação importante para mostrar nesse momento. Mas sei que funciona assim porque eu vi no próprio site da fabricante, tá? Mas eu acho que tem alguns passos aí para se fazer isso aqui antes, então eu não vou entrar em detalhes aqui. A ideia é, de forma geral, apresentar a impressora e as funcionalidades que ela tem, tá? Bom, voltando aqui, eu tenho essa última opção aqui, que eles chamam de serviço. Basicamente dizendo qual é o site e o e-mail e telefone de contato. Para quê? Para suporte, basicamente isso. Bom, então essas aqui são as opções que a gente tem do menu, e aqui a gente volta para a parte inicial, tá bom? Bom, o que mais me deixou empolgado nessa impressora? Ela utiliza um processador agora. Eu vou fazer um próximo vídeo com vocês, para esse não ficar muito longo. Eu vou abrir a impressora e vou mostrar para vocês aqui dentro o que modificou, tá? Eu vou pegar uma impressora que a gente já tem aqui, que ela a gente já abriu ela algumas vezes, e ela fica mais fácil da gente mostrar o que tem a gente de evolução em relação a essa impressora, tá? Ela trabalha com um sistema diferente das Anycubics, tá? Ela tem uma parte de espelhamento dentro dela, que faz com que essa luz que seja refletida fique de forma uniforme. Então ela vem com uma situação diferente em relação à questão das Anycubics, tá? E a gente vai conversar a respeito disso aí no próximo vídeo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. É uma apresentação de uma impressora que é extremamente nova no mercado, e como eu faço os treinamentos voltados para a área da odontologia digital, eu posso te afirmar que essa impressora aqui vai atender perfeitamente. Roger, mas você já imprimiu quantas vezes nela? Eu não imprimi nenhuma vez nela, mas eu tenho certeza, pela configuração dela, pela estrutura dela e outra, pelas informações que o José Henrique já me passou, que ela vai atender perfeitamente, até porque as características dela são exatamente as características das impressoras LCDs que eu já utilizo e já utilizei, tá? Com algumas vantagens para melhor. Então,
não tem nem como, obviamente seria para melhor as vantagens, né? Mas assim, então não tem como ela não fazer exatamente o que as impressoras anteriores fariam, tá bom? Então é por isso que eu estou afirmando que realmente ela é uma impressora bem bacana. E tendo um processador, isso vai ajudar bastante, tá bom? Espero vocês aí no próximo vídeo.